Queridos, boa noite, graça e paz. Que bom que você veio, sejam todos bem-vindos. Venham tomando seus assentos, chegando mais perto. Fique à vontade. Vamos dar início a mais um culto, a mais um dia de adoração, de devoção. Esse lugar onde o Senhor se revela e se disponibiliza para que você tenha acesso a Ele. Amém? Quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia de vocês lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 6 e 7. Amém? Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Deus procurou alguém que governasse o seu povo depois que Saul, o que aconteceu com Saul, você já conhece a história? Quando ele mandou que Samuel fosse àquele lugar, Samuel procurou alguém como eu, forte, bonito, tivesse ali, que eu morri. Só que o que eu entendi é que Deus ele não procura. Aqui a palavra certa é essa aqui, ó. Eu não quero sair disso porque foi isso que Deus me falou. Ele procura alguém que seja útil, não alguém que se destaque. Por quê? Porque aquele cara ele se destacou assim que Samuel chegou àquele lugar. Porque ele era forte, aparentemente era o que aquele povo precisava para alguém forte, alguém firme, alguém que fosse ali e segurasse mesmo a rocha. Mas Deus não olhou isso. Deus procurou alguém com o coração disponível. E é isso que o Senhor está aqui nessa noite procurando. Não alguém que aparentemente seja bonito, não alguém que aparentemente supra a necessidade que os nossos olhos procuram para governar e guiar o povo. Deus procura alguém com o coração disponível. E é somente no lugar de intimidade que eu e você colocam e tem acesso a Ele e consegue ter esse coração disponível a Deus. Então eu oro e a minha petição hoje é para que você receba esse coração disponível, esse coração acessível, esse coração que entende, esse coração que se rende. Não porque você é o melhor, não porque você é mais bonito, não porque você é o que fala melhor, porque você é o que prega bonito, mas porque você, no lugar de intimidade, onde ninguém te vê, você coloca ali o seu coração para Deus e diz: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis aqui o teu servo nesse lugar de intimidade. O que o Senhor tem para essa geração? O que o Senhor tem para mim ser, Pai, nos seus sonhos, nos seus projetos, aquilo que o Senhor já tem preparado para esse povo. Então que o Senhor gere em você esse coração disponível, esse coração acessível, esse coração que se rende. Que você não seja alguém que vive de aparência, mas alguém que de fato carrega o coração com a essência cristocêntrica dentro de você. Amém? Fique de pé essa noite. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor gere dentro de nós esse coração. Esse coração que contudo está contrito e quebrantado diante do Senhor, que não argumenta, mas que se rende mediante o Espírito Santo, Deus, a chamada que o Senhor tem para nós. Eu oro, Espírito Santo, Deus, para que o nosso coração esteja sempre disponível nesse lugar de intimidade e que o Senhor se revele para nós de uma forma poderosa e nos ensina nos seus projetos, nos seus sonhos, aquilo que o Senhor tem preparado para o teu povo. É o que eu oro, Espírito Santo, Deus, nesse tempo te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor. Tu és o único digno do nosso louvor, da nossa adoração nesse lugar. Só Tu, Senhor. Só Tu és Rei, só Tu és Deus, só Tu és Senhor nas nossas vidas. E nós queremos render o nosso coração e Te adorar nessa noite. Vem nesse lugar, Senhor. Tudo que nos importa aqui é a Tua presença. Tu és o único nas nossas vidas. Não há outro como o Senhor. Você pode começar a encher esse lugar com palavras de adoração a Ele. Você pode, aí no seu lugar, com as suas palavras, começar a dizer a Ele: Senhor, obrigado por estar aqui. Obrigado pela oportunidade, Deus, pelo privilégio de andar contigo e de Te conhecer. Pelo privilégio de estar debaixo de uma graça
pode aplaudir o Rei. Mais forte que você quiser. Ajudando para nos viver, Senhor. Nesse lugar, nessa noite, remove de nós toda resistência, toda dureza. Remove de nós, Senhor, toda religiosidade, Deus. Remove de nós toda incredulidade. Remove toda ferida, toda mágoa, toda resistência, todas as barreiras, as fortalezas. Transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne, em um coração maleável, sensível, acessível ao Senhor, acessível à tua voz, à tua palavra, que como uma espada afiada vem para fazer divisão de alma e espírito dentro de nós. Jesus, restaura todas as coisas dentro de nós.
E aquele fio foi cortado. E aí Jesus vem na figura humana, Filipenses 2. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou totalmente e feito numa figura humana se assemelhou a eu e você. Obedeceu até a morte de cruz. E aquele sangue santo, aquele sangue puro, aquele sangue real, aquele sacrifício perfeito, aquele sacrifício completo que consumou todas as coisas, fez com que o véu fosse rasgado, mas o caminho foi costurado. O véu foi rasgado e um novo caminho foi costurado pelo sangue santo. São as portas do amor de Deus. E agora um homem feito nós, o que nós temos? Podemos em Cristo que se fez homem ver a Deus. E eu vou além, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos cantar de novo, desde o início, essa música. E quando você estiver cantando, entenda o que você está cantando. Porque hoje você pode sair daqui restaurado, curado.
Faz a eternidade estar na altura.
Deus, amém? Até que o Senhor venha, diga, eu não vou descansar. Amém? Nós vamos gastar nossa vida, amém? E que a gente diz, estou tão cansado. Na eternidade você vai descansar, amém? Amém! Eu queria que você abrisse comigo Gênesis, o capítulo de número 28 e o verso de número 18. Gênesis 28 e o verso de número 18. Amém? Amém? Vamos ler desde o 10. Fala assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol estava posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus do Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que você está deitado, eu darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, pôs ela por coluna, derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que eu faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? 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 Gente, é muito legal essa história. Eu amo a história de Jacó e de Esaú. Os dois eram gêmeos, eles estavam na barriga da Rebeca. A Rebeca, a mulher do Isaac, né? É uma história muito linda, a gente pode estar falando um outro dia. Mas ela era estéril e ficou grávida. Quando ela fica grávida, começa a acontecer uns rebuliços dentro da barriga dela. Naquele tempo não tinha ultrassom, então ela não sabia o que fazer. E ela orou a Deus. O que era aquelas coisas, aquela confusão, aquela bagunça dentro da barriga dela. E Deus falou: olha, dentro de você existem duas nações, mas o menor será o maior. Que aquele que era o mais novo seria o maior. E quando nascem os bebês, o Jacó nasce grudado no calcanhar de Esaú. Esaú veio primeiro, eles lutavam entre eles dentro da barriga já dentro da barriga existia uma luta para ver quem ia ser o primeiro. E o Esaú era mais forte, então ele veio primeiro. Mas o Jacó não deixou ele sair por primeiro. O Jacó saiu junto com ele
por segundo, mais grudado no calcanhar. Então é como se fosse o primeiro. Você consegue entender? Mais ou menos assim. Então saem os dois juntos. Né? Geralmente tiram um gêmeo, e daí depois dá um espaço de tempo. A choquinha assim, né? A gente fez parto lá, viu os partos lá em casa já. Então sai um, daí espera um pouquinho, sai o outro, daí espera um pouquinho, sai o outro. Nesse caso não foi assim. Nesse caso saiu o Isaú, e logo grudado no calcanhar sai o Jacó. Tipo assim, tu vai ser o primeiro, mas eu sou o primeiro junto contigo, né? Só atrás de ti. E ali saem esses dois. E o Jacó, ele era um homem mais pacato, mais da casa, mais da família. Ele cuidava mais do rebanho, da casa, das coisas. Porém, o Esaú era caçador. Ele gostava de caçar, ele gostava de ir em frente. E esses dois crescem. Chega um determinado tempo onde Jacó engana o seu pai para poder um dia o Esaú vem na casa cansado. E ele diz, e ele sente um cheiro de uma feijoada boa, um prato de lentilha, e ele diz, me dá um prato dessa feijoada. E o Jacó disse, só se você trocar comigo o direito da primogenitura. O direito da primogenitura, sempre quando nasceu o primeiro filho antigamente, ele tinha um direito diferenciado dos outros. Ele ia ser tipo o chefe da família, quando os pais ficassem mais velhos. Então ele tinha um direito de mandar na família, em todos os bens, em todas essas coisas. E ele disse, olha, eu só te dou um prato de comida se você me der esse direito de ser primogênito. E aí o Esaú, naquela distração, naquela fome, ele diz assim, o que me adianta o direito da primogenitura se eu estou no momento da fome? Então ele pega e faz um negócio ali com o Jacó, e ele troca o direito de ser primogênito da família para poder comer aquele prato de feijão. E tinha uma outra bênção também, que era a bênção dos pais. Antigamente, a bênção dos pais, hoje também é assim, mas a gente não dá tanto crédito e não dá tanta ênfase a isso, né? Graças a Deus a igreja está resgatando isso. A bênção dos pastores, dos líderes, dos pais, a bênção das autoridades que estão sobre nós, ela vale muito. Então tinha uma outra bênção além do direito da primogenitura, que era a bênção dos pais. E o pai ia, então, ele estava cego, ele sentiu que ele ia falecer. E ele disse, olha, Esaú, vem cá, vai lá, faz uma caça, faz um guisado, faz um cozinhado para mim, e para mim comer, depois então eu vou te dar a bênção. E a mãe, a Rebeca, escutou, e ela lembrou-se do que Deus tinha falado, que o menor seria o maior. E ela então pega o filho Jacó, faz com que ele se disfarce de Esaú, porque o Esaú era ruim, peludo, e o pai não enxergava, mas o pai tocava. E aí então ele vai e o Isaac pergunta, quem é que está aí? Traz um prato de comida. Quem é que está aí? Ele fala assim, olha, quem está aqui é o Esaú, mas não é o Esaú, é o Jacó. Ele engana o pai dele, né? E aí ele diz, mas olha, a voz parece do Jacó, mas o pelo, porque ele tinha botado no braço disfarçado, pelo, uma pelagem, um pelo. Ele disse, mas o pelo, o cheiro da roupa é do Esaú. Daí ele vai lá e abençoa. Então ele recebe aquela bênção. Quando ele sai de casa, quando o irmão chega, ele fica revoltado. E ele diz que ele vai matar aquele irmão. E aí então a mãe e o Isaac, com medo que isso acontecesse, mandam ele para uma outra terra. E quando ele vai para essa terra, ele não leva nada, senão ele leva só o dote para poder ter uma esposa, leva algumas coisas, mas no caminho ele é assaltado, ele fica sem nada. E o professor está perto de você sem nada, mas ele tinha uma cruz, a bênção. Você consegue entender? Tudo que você precisa não são de coisas, são da bênção. Diga ao professor que está perto de você, o que você precisa não é de coisas, é da bênção. Quando nós olhamos para a vida do filho pródigo ele sai de casa também, mas ele sai com uma herança. Quando ele sai de casa, ele perambula por aí, quando ele volta sem nada, pobre e com fome e maltratido. Mas Jacó sai de casa sem nada, mas ele volta muito mais rico do que o seu pai. Você consegue entender? Sim ou não? Porque o que o Jacó almejou foi a bênção. E o que o filho pródigo almejou foi a herança. Diga para a pessoa que está perto de você, a sua concentração não tem que estar nas coisas. A sua atenção tem que estar na bênção. O que você deseja? Eu desejo ser abençoado. Então você vai ser abençoado.
E a bênção não faz com que você tenha nada no momento, mas você tem a bênção de Deus. Aonde você tocar, você é próspero. Só porque você decidiu querer a bênção. Você consegue entender? Quando ele está aqui nessa pedra, que ele chega nesse lugar, ele pega a pedra e ele usa ela como um travesseiro. Imagina você dormir em cima de uma pedra. Quando todo mundo pegar a pedra agora, levar para casa, botar na cama e deitar em cima dela. Desconfortável, não faz sentido. Mas ali ele usa ela como travesseiro, como um encosto. Ele encosta naquela pedra e ali ele estava cansado. Ele dorme. Quando ele dorme, ele tem um sono. E o sono dele, ele vê uma escada que subia dali do lugar onde ele estava até no céu. E os anjos subiam e desciam. E dali ele escuta a voz de Deus. Primeira vez que Deus fala com ele. Deus fala com ele depois que ele desejou a bênção. Deus não vai falar com você enquanto você não desejar a bênção de Deus. Você entende? Todo aquele que ouve a voz de Deus é aquele que prioriza mais a bênção do que as coisas. Quando nós viemos para Deus, às vezes a gente vem desejando coisas, a gente não vem desejando a bênção. Você entende? A gente vem porque a gente tem uma necessidade. Nós somos humanos e nós temos as nossas dificuldades. E é isso que nós desejamos, e a gente então prioriza as coisas. Mas quando você vai caminhando com Deus, você vai percebendo que as coisas são nada perto da presença dele. E ali então ele não tinha mais nada, porque ele não tinha mais comida, ele não tinha bebida, ele não tinha roupa, ele não tinha dinheiro, porque ele tinha sido assaltado. Mas quando ele está ali naquela pedra, ele faz o voto. Ele vê os anjos subirem e descendo, e Deus diz: olha, eu sou o Deus do teu pai. Você quis tanta bênção que estava sobre o teu pai, que hoje eu estou me apresentando para você. Eu estou me apresentando para você como o Deus do seu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Você consegue entender? Eu não sei se você é filho de crente, eu não sei quem é o seu pai, quem é a sua mãe, né? Mas hoje o nosso Deus se apresenta para mim e para você nesse lugar. Amém? Gente, que coisa extraordinária você poder ouvir a voz de Deus. Amém? E ali ele tem essa experiência. Por que ele tem essa experiência de ouvir a Deus? E Deus se apresenta: eu sou o Deus do Abraão, do seu avô, e eu sou o Deus de Isaac, do seu pai. E hoje eu estou aqui para falar com você, para dizer para você que desde você vai ser muito grande. E Deus vai falando para ele tudo aquilo que Deus tinha falado para Rebeca quando estava no ventre dela. E ali ele se apresenta. E ele então se levanta, ele acorda daquele sono, ele se levanta, ele diz: que terrível é este lugar. Por que ele fala que aquele lugar é terrível? Porque Deus se apresentou naquele lugar. Em nenhum outro lugar ele tinha tido uma experiência, senão naquele lugar. Então ele pega o que ele tem ali que sobrou, era óleo. Diga para a pessoa que está perto: era óleo, era azeite. Azeite significa unção. Então ele pega aquilo que ele tem de precioso, que era o óleo, e ele então joga em cima daquela pedra, e ele consagra aquele lugar, dizendo que aquele lugar seria chamado Betel, casa de Deus. Antes tinha o nome de cidade de luz, mas ele troca o nome daquele lugar. Diga para a pessoa que está perto: quando você tem a bênção, você pode trocar nomes de coisas, você pode dar outros nomes para outras coisas, segundo a experiência que você tem. E ele vai lá, então ele faz isso. O filho pródigo, quando vem, ele vem sem nada, ele vai com tudo e volta sem nada, porque o foco dele não estava na bênção, o foco dele estava nas coisas. Mas o Jacó vai sem nada, e quando ele volta, porém ele tinha a bênção. Quando ele volta muito rico, com mais 2 mulheres ainda. Ele foi um dote para uma mulher, ele volta com 2 mulheres e ainda 12 filhos. Naquela época podia, né? Então ele volta muito rico e muito abençoado. E ali ele faz um voto. Naquele voto ele diz: se o Senhor me abençoar e der comida para comer, veste para vestir, e fazer com que eu volte em paz para minha família, porque ele não estava em paz, ele saiu em um momento de guerra. Diga para a pessoa que está perto de você: às vezes, para ter a bênção, a gente vai enfrentar momentos difíceis, momentos de guerra. Você entende? Mas ali ele faz um voto: voltar em paz. Ele diz: certamente eu te darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Tudo que o Jacó tocava não era lei naquela época, o dízimo. Ele fez esse voto espontaneamente do coração dele. E ele disse: o que é dízimo? Dízimo é 10% de tudo que ele ganhasse. Ele fala assim: ó, se o Senhor fizer isso, então certamente eu te darei o dízimo. Tudo que o Jacó fazia, tudo, ele tinha uma bênção especial.
Ele era empregado, escravo, sem nada do Labão. O Labão prosperava por causa da bênção que estava sobre Jacó e por causa do voto que ele havia feito com Deus. Você entende? Gente, como é importante você ter a bênção. Como é importante você ouvir a Deus e você também oferecer a Deus uma parte daquilo que Deus dá para você. Você entende? Isso fez toda a diferença na vida do Jacó. E quando você decide cumprir esse princípio, isso faz toda a diferença na sua vida. As pessoas percebem que a bênção está com você. Seu patrão percebe que tem um diferencial em você. Você entende? A sua igreja percebe, a sua rua percebe que a bênção está com você. Só porque você decidiu que você tem prosperidade. Só porque você decidiu decidiu querer a bênção e decidiu fazer um voto com Deus. Você entende? Sim ou não? É muito extraordinário. Diga para a pessoa que está perto de você, vale muito a pena lutar pela bênção. Mas a bênção não é de graça. Diga para a pessoa que está perto de você, salvação é de graça. Bênção não. Bênção exige de você esforço. Bênção exige de você desejo no seu coração de ser abençoado, desejo de ter a Deus, desejo de ouvir a voz de Deus, desejo de ser como seu pai Abraão, desejo de ser como seu pai Isaac. Você entende? Sim ou não? Eu quero ser como aquele meu líder, eu quero ser como aquela minha líder, eu quero ser como fulano de tal, eu quero ter aquilo que eles têm. Que coisa maravilhosa, eu quero essa bênção. E lutar para ter isso, você precisa pagar um preço. Nada é de graça. Diga para a pessoa que está perto de você, nada é de graça. Tem um preço a ser pago. Amém? Qual foi o preço que o Jacó pagou? Óleo, ele derramou o que ele tinha. Não tinha nada, mas ele tinha óleo. Diga para a pessoa que está perto, ele deu do que ele tinha. Meu Deus, tem gente dentro. Vocês estão pensando? Estão pensando? Gente, ele pegou no óleo, ele derramou no que ele tinha. Diga para a pessoa que está perto de você, você precisa derramar no que você tem. Deus dá uma promessa, mas você que tem uma reação. Amém? Essa reação de Jacó fez com que ele se tornasse um homem próspero e um homem rico. Amém? Então, assim, quando essa oportunidade de nós ofertarmos e dizimarmos, quando a gente tem uma palavra como essa, e todos os cultos nós temos, graças a Deus, faz com que você possa se levantar e reagir, porque você está aqui ouvindo a voz de Deus. Diga para a pessoa que está perto de você, o Deus que se manifestou lá é o mesmo Deus que está falando aqui hoje. E você precisa ter uma reação. Tá? O que faz um milagre acontecer na minha vida? A minha reação à fé. Eu respondo aquilo que Deus falou. Você entende? Entendeu ou não entendeu? Sim, olha só o que acontece. O Pedro, quando ele ouve a palavra de Jesus, ele tem uma reação. Lança a rede ao mar. Ele lança. O que acontece? Uma pesca milagrosa. Ele teve uma reação. Não existiria uma pesca milagrosa se ele não reagisse. Não existiria Betel, Jerusalém. Você consegue entender? Um templo não existia se o Jacó não reagisse. Não existiria prosperidade, os outros patriarcas, se o Jacó não cresce, não reagisse, não tomasse uma posição segundo aquilo que ele estava ouvindo. Amém? 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 Então você precisa ser uma pessoa de ação. Diga para a pessoa que está perto de você, tem uma hora que é para orar e tem outra hora que é para agir. Amém? Então, ok, vamos fazer isso agora? Vai trazer diante do altar teu dízimo, tua oferta, e nós estaremos orando por você em seguida. Reaja, porque você vai ser abençoado por Deus. Você decidiu vir buscar sua bênção aqui. Amém?
dízimos, as nossas ofertas, assim, Senhor, como Jacó fez aquele voto com o Senhor, de tudo que o Senhor desse a ele certamente daria o dízimo. Deus, nós também estamos aqui como igreja, Senhor, com o nosso pai Abraão, nosso pai Isaac, Senhor, nosso pai Jacó. Nós aprendemos com ele, Senhor, com Israel. Nós aprendemos também, Senhor, a fazer essa parte, Senhor, que é entregar ao Senhor 10% de tudo aquilo que o Senhor nos der, para que nós possamos ter toda uma semente, Senhor, abençoada. Vem de uma forma poderosa, abençoando os teus filhos que têm dizimado, ofertado nessa casa. Prospera-os de forma poderosa, Senhor, que venha do norte, do sul, do leste, do oeste, dos 4 cantos dessa terra, toda sorte de bênçãos sobre a vida deles, Senhor, camelos carregados de prosperidade. Nós nos ordenamos, em nome de Jesus, tragam carregamentos de provisão e de prosperidade para o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sendo a mão para cá. Senhor Jesus, nós colocamos também diante do Senhor os nossos projetos de vida. Acreditamos em milagres, por isso oramos. Nós acreditamos que nós fazemos os nossos planos, mas quem abençoa é o Senhor. Por isso nós fizemos os nossos planos, colocamos aqui diante do teu altar, porque acreditamos que o Senhor pode abençoar e fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. E pedimos que o Senhor nos abençoe, para que a gente possa concluir, Senhor, e testemunhar os teus grandes feitos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sim, gente, nós vamos ter agora, no dia. Cadê aquela minha folhinha? Não está por aqui a folhinha alguém que foi à igreja e certo levou. Gente, nós vamos ter agora no dia sábado, sábado. A gente vai lá para a igreja de Balneário Camboriú, da igreja do pastor Pomediano, esqueci o nome. Viva Vida? Hã? Viva Vida? Viva Vida. A gente vai lá para o Viva Vida, né? Levar um pouco mais de vida ainda, amém? E receber o que tem lá também. Vai ter lá, só um pouquinho, Maria, deixa quietinha agora. Lá vai ter cantores, bandas, músicas, e o nosso povo vai levar teatro, vai levar coreografia, vai levar o que a gente faz aqui de artes também, para louvar a Deus e adorar Jesus naquele lugar, amém? Então isso vai ser no sábado lá começa às 2 horas, mas eu falei com o pastor que a gente só consegue chegar às 3, porque vocês têm que almoçar, né? Almoçam, daí 1h30 a gente está saindo daqui para ir até lá. Eu acredito que 2h30 a gente já esteja lá. E daí então às 3 horas a gente já começa, então vai pegar aquelas bandas poderosas, aqueles cantores abençoados que o pastor vai estar levando para lá, amém? Tem um custo-benefício de R$10 para ajudar no combustível de quem vai nos dar carona. Então você pode, eu preciso de carona, você pode então estar falando para a gente poder colocar o nome na lista. Eu tenho carro, então eu posso, eu tenho 3 lugares, 2 lugares, enfim, você vai estar dizendo então quantos lugares você pode para poder estar levando o nosso pessoal, tá bom? Amém? 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 Ok, isso vai ser no dia 20, 23 e 24. Dia 24 é no domingo. Isso, obrigada. Obrigada. O dia 24 é no domingo. Tá? Então, no dia 24 a gente tem um culto aqui. Mas essa data se estende uma festa lá. O nome da festa é Adoração e Imersão. Já colocaram no grupo o negocinho? Adoração e Imersão. Então, no domingo tem a festa lá. E eu pedi, por favor, por gentileza, que a gente cedesse o nosso grupo para poder estar indo lá. Eu fiquei, meu Deus, como não? Pastor, a gente se compromete no sábado, no domingo não. Mas quando eu fui olhar, o Espírito Santo falou assim, se comprometa, porque esse ano é o ano da multiplicação. E a gente precisa aprender a ceder, porque senão Deus não vai nos multiplicar. Amém? E daí então, a gente vai disponibilizar a banda para poder estar indo, o grupo do teatro e o grupo da dança. Aí uma parte do rebanho fica aqui, para a gente poder cultuar aqui. Beleza? Deus nos guarde e nos abençoe no domingo. Amém? De forma poderosa em nome de Jesus. Então, uma turma vai, outra turma fica, tá bom? Então, isso é no...
Não sei a senha. Segredo. Isso é no sábado, a 1h30. No domingo, o pessoal que vai, então já tem uma caravana para ir, daí às 4 da tarde. Tá bom, gente? Ficou explicadinho? Vocês têm dúvida? Deu para entender? E no dia 30, no sábado que vem, a gente vai ter a Marcha para Jesus, aqui na Penha. Quando você marcha para Jesus ali, né, você está declarando libertação na sua casa, na sua família, declarando cura, declarando restauração. Assim como você faz acontecer em outro lugar, Deus vai fazer acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família e na sua cidade. Amém? Saímos ali da marcha, a gente volta, a gente sai, o ônibus vem para cá 1h30. A gente embarca e vai para lá, chega lá 2 horas. A marcha começa mais ou menos 3 horas. 4 horas a gente já terminou lá. Eu acho que 4h30 a gente já chega aqui. E daí 5 horas a gente então já vai para Blumenau. Se não, 6 horas, não sei. A gente já vai para Blumenau, porque lá nós vamos abrir a inauguração de uma igreja lá da Bispa Edith. Amém? Nossa, não sei se é importante, né? A gente é tão importante. Vale a pena, né, gente? Gastarei minha vida nos teus pés. Ok. E aí, no dia 7/10, tem casamento do norte da Ivanete. Gente, é tão legal, né? Vocês estão felizes com os casamentos aqui? Sim. Não, é muito legal. Eles se conheceram aqui dentro. Esse ano ela começou a fazer escola de líderes. Ele também começou a desenvolver aquilo que ele aprendeu na escola de líderes, tudo esse ano. Eles se conheceram aqui dentro. Né? Ah, não tem chá de panela para eles? Não tem, porque eles já têm panela. Né? Então não tem necessidade de ter chá de panela para eles. Alguém perguntou, não vai deixar? Não, já tem panela, né? A Gabi não tinha panela, né? Então a gente deu umas paneladas para ela, né? Glória a Deus, né? Mas a Ivonete já tem panela, nós já tem 5 panelas. Né? Então, assim, ó, mas vai ter, o que nós vamos fazer? Eles se conheceram aqui dentro, entendeu? Vocês entenderam? Não é legal isso? Então o que a gente vai fazer como igreja? A gente vai fazer uma festa para eles e nós vamos pagar a festa para eles. Esse é o nosso presente para eles, tá bom? Você pode abençoar um pouco mais, você pode estar conversando com eles e ver a necessidade. Mas o que nós vamos presentear eles? Uma festa para eles. A gente não faz isso para todo mundo. Diga isso para a pessoa que está perto de vocês, não é para todo mundo. A Francesca aqui, ela casou ano passado, não foi? A gente fez isso para ti? A gente não fez. A gente fez chá de panela? Não fez. Mas o que a gente fez? Arrumou a igreja aqui para ela, né? A dona Laia casou aqui, o que a gente fez? Arrumou ela disse, mas quando é? Falei, quando é o quê? Para casar. Daí eu falei, não é nada. Como assim? A igreja cobra para casar? Eu falei, não, a gente não cobra. Não cobra para casar? Eu falei, não. A gente vai te dar bênção de graça. A gente ganha de graça. De graça a gente dá. E aí ela pegou e disse, então eu vou abençoar o apóstolo. Daí eu falei, tá bom. Aí ela abençoou, deu R$400 para o apóstolo e para a Argentina. E daí ela deu R$300 para minha mãe arrumar a igreja, porque geralmente as outras igrejas cobram e ainda tem que contratar um florista. E aqui ela ganhou as flores, né? Ganhou tudo, né? E Deus abençoou de uma forma poderosa. A Ivana casou aqui, cadê a Ivana? Ali, ó, a Ivana casou aqui também. Eles trouxeram um bolinho e a gente comemorou, porque para nós o importante não é a festa, o importante é a bênção. Entenderam? Vocês entendem isso? Ela trouxe um bolinho, ali o Elton fez, né? E eles casaram. A Bárbara. O Roberto tem o ano. Para ele poder tocar no altar, ele tocava guitarra quando ele chegou. E aí a gente falou assim, Roberto, não dá, tu não é casado, né? Precisa casar, fechar a brecha. O que ele fez? Ele foi lá e disse, então eu vou casar. Pegou, foi lá no cartório, casou. Ela não queria, ficou brava, né? Porque ela não gostava, não queria esse negócio de casar. Aí entraram aqui na escola de princípio, botando uma toalha dessa laranja na cabeça dela, para dizer que era um véu, né? E casando, abençoando eles. Olha vocês dois aqui. A Alane, né, seu esposo, também é a mesma coisa. O que a gente fez? Arrumou a igreja para eles casar. Porque o mais importante é a bênção. Entendeu? É isso que nós precisamos, é isso que vocês precisam da bênção. Então, o resto é resto, gente. Tá bom? O resto é bom.
importante é aquela parceria aí e a bênção sobre aquela parceria, tá bom? Beleza? Quem mais casou esse ano passado? A Tainá, olha, a Tainá foi uma semente da Gabriele. A Gabriele pegou, reuniu os jovens e disse: olha, nós estamos na festa do miojo, né, na festa dos japoneses, e a gente vai investir no casamento. Olharam aqui quem precisava casar, acharam a Tainá e disseram: nós vamos pagar o casamento da Tainá. Então fizeram ali uma festa do miojo para ela, mas ela não quis o miojo, daí pegou arroz de alguém, galinha de alguém, não sei o que, fizeram um risoto, botaram lá e ela entrou aqui no casamento e ficou com o casamento evangelístico, foi uma coisa extraordinária. E nós tudo comemos um risoto aqui, tá bom? Então é assim, cada um é diferente. Então não deixa ninguém botar minhoca na tua cabeça, porque Satanás é estrategista com isso, tá bom? Então assim, ó, quem não tem panela, a missionária Gabriele trabalha com nós aqui há quantos anos? 15 anos, 14 anos, né? O Alex também, você estava falando, se eu ir para mim, se eu ir contigo para a Argentina ou para outro país, quem é que eu vou deixar na igreja para mim? Aí eu fui orar, quem é que vocês acham que vai ficar fazendo o meu serviço aqui? O Alex, entendeu? Aquele japonês, entendeu? Então assim, por quê? Porque ele tem habilidade para organizar, vocês já perceberam? Ele diz: a mãe falou, a mãe falou, a mãe falou, a mãe falou, às vezes eu nem falei, ele disse que a mãe falou, entendeu? Ele gosta disso, tá? E ela também está aqui trabalhando nessa mídia, aqueles eventos, aquelas coisas todas que ela faz aqui. Quantos aqui já foram abençoados pelas pregações dela nos encontros? Nesse período, né? Então assim, ó, nada mais que justo, a gente sabe como que é começar uma casa, não é? Com dívida, não tem água, não tem luz, não tem as coisas, então eles estão gastando muito. Se a gente pode abençoar, a gente vai abençoar, porque ela tem nos honrado, ele tem nos honrado com a vida deles aqui dentro. Amém? Eles poderiam estar no mundo, trabalhando, gastando a vida deles, ganhando uma fortuna, mas não, eles pegaram a vida deles e dedicaram a Deus aqui. Então não é mais do que justo a gente honrar eles também, tá bom? Mas agora, aí vai dizer: apóstola, por que a apóstola dá mais ênfase ao casamento deles do que aos outros casamentos? Vou explicar tudo isso aqui porque eu estou escutando muita bobagemzinha que a gente tem que cortar a mão pela raiz, beleza? Não, gente, a ênfase é sempre algo que está na agenda primeiro. O que está na agenda agora? Não. Então a gente vai falar do que nós já vamos fazer agora. Entenderam? O que estava na agenda antes do balneário? Chá de panela. Então a gente dá força ao chá de panela, certo? Certo ou não certo? Sim. Eu estou feliz porque eu pensei assim, ó, Alex nunca pode ter um air fryer. Eu disse: Alex, compra um air fryer. É tão bom, tu bota ali franguinho, tu faz ali as coisinhas rapidinho, tu chega do serviço, tu já faz. Ele dizia assim: eu não posso. Eu disse: por que tu não pode? Ó, vai lá na van, é 10 vezes de R$29,90. E ele dizia para mim assim: eu não posso, eu pago aluguel, eu estou pagando a conta. Aí ele começou a mostrar todas as contas dele para mim. Eu disse: meu Deus, nem mais fryer não pode ter. Gente, quando eu olhei ontem, eu disse assim: Deus, muito obrigado. Eu chorei, porque eu disse: Deus, eu não acredito que o Senhor é tão bom. Ele não ganhou a fryer, ele ganhou air fryer, ele ganhou forno, ele ganhou micro-ondas, ele ganhou eles, né? Falo dele, mas é eles, assim. Porque eu vejo assim, ó, ele não tinha nada dessas coisas. Vocês entendem? O fogão que ele tem foi o Paulo que trouxe, né, Paulo? Paulo trouxe um pra mim, daí pegou o meu mais velho, que não estava funcionando direito, e deu pra ele. Então, assim, ó, e até fogão ele ganhou, né? Deram fogão, geladeira, gente. Eu disse: saiu daqui de dentro. Vocês entendem? Quem somos nós para poder fazer isso? Quem a gente? Mas vocês imaginam cada um que casar de fazer isso? Não dá, né? Porque nós vamos só fazer casamento. A pastora, mas eu também quero chacoalhar. Eu não sei nada disso, não. Já tem panela, tem tapué, né? Não tem nada disso. A gente vai fazer, entenderam? Não, já foi casado, já tem família. Vocês entenderam? Às vezes não deu certo aquela família, mas tem uma família já. Eles não têm família, eles estão construindo agora. E nós, nada mais do que justo, dá uma força. Tá bom, gente? Então eu só estou esclarecendo tudo isso para não deixar o diabo treinar tua mente. Não deixa forte, ó. Tudo aqui é importante. Tá bom? O casamento dela foi importante, o dela foi importante, o dela, que foi com uma toalha de mesa. Foi tão importante, ela é uma pastora aqui dentro. Não quer dizer nada. Vocês entendem?
Nada de mais nada. Tudo que vocês precisam é da bênção. Tá bom? Então não deixe o diabo roubar essa alegria de vocês. Não deixe ele roubar o ministério de vocês. Não deixe ele roubar o aprendizado de vocês. Tudo aquilo que encosta, que tira vocês de perto de Deus e do ensino e do aprendizado, é ladrão, é demônio. Não deixa, tá bom? Como é que eu faço? É uma matemática muito rápida, muito simples, muito fácil. Eu fico pensando assim, ó, peraí, essa minha amizade aqui está me diminuindo de Deus, no meu relacionamento com Deus. Então eu saio de perto. Vocês entenderam? É questão de matemática. Essa minha amizade está me levando para mais perto de Deus. Então eu me aproximo. E mais ainda, e sugo tudo que eu posso. Por isso que eu colho isso nessa igreja. Porque são sugador, né? Sugador de unção, estou falando. Entenderam? Então, tipo assim, ó, eu encosto, eu colho isso, porque eu também faço isso. Vocês entenderam? Meu Deus, se tem um pastor abençoado, eu digo assim, ó, eu quero oração, eu quero isso. E pastor, e pergunto, e eu não deixo ele sair. Lembra quando tem aqui fora aqui, o que eu faço? Ele sai daqui, ele sai assim, ó. Depois ele vem aqui, não ora com ninguém depois do culto. Porque ele sabe como é, tá bom? Então não deixa ninguém te roubar da presença de Deus, gente. A nossa vida é tão preciosa, tá bom? Tá bom? Então assim, ó, vamos falar agora disso aqui, tá, gente? Dia 23, dia 24, e aqui, dia 30, e Blumenau, abrindo uma igreja. A gente vai inaugurar lá, da pastora Edith, tá bom? Não é nem nada da pastora Edith, mas é assim que a gente começa, beleza? E no dia 7, a festa de um casamento. Vai ser milagre. Casamento tem milagre. Transformação, já viu? Amém? Gente, deixa eu contar para vocês. Como é que nós vamos fazer para abençoar a vida deles? Eu fui junto com ela lá no restaurante. Ela pediu 50 lugares. Eu disse, não, vou botar 70. 70 lugares. Por quê? Porque o nosso povo, a gente é uma família, certo? A gente não é panelinha, vocês entendem? Então assim, onde vai, não vai todos, tá bom? Se alguns não ganharam o convite, né? Não conseguiu dar para todos o convite, né? Alguns disseram, eu não ganhei convite, eu não vou, eu não ganhei convite. Gente, um ganhou o convite, se você é uma família, todo mundo ganhou. Eu também não ganhei convite, né, Ivonete? Ela vai dar depois, ela falou. Vocês entenderam? Eu também não ganhei convite. Pergunta se eu vou. Sim. Tá bom? Então assim, ó, quem não ganhou convite, levanta a mão aí para ela ver. Ó, o Pedro, ó, o Batista não ganhou, aqui, ó. Entendeu? Olha aí, Bonete. Dá uma olhadinha, ó. Lá onde ganhou, onde não ganhou. Não precisa de convite, convite na hora de dizer assim, ó. Posso botar o convite lá no grupo e todo mundo sabe que pode ir. Eu falei, isso. Só que daí é mais elegante a gente entregar o grupo, né? Só que o que acontece? Concentra mais em uns e outros e acaba deixando outros. Mas todo mundo está convidado, tá bom? Olha que legal o que a gente conseguiu. R$40. O que é R$40? Uma janta e um refrigerante. A gente vai celebrar com eles, abençoar a vida deles, e quem vai comer? Oi! Eita, glória aclamada. A gente vai estar tudo junto, isso é tão legal, não é? Então, quem é que vai? Ó, a Fernanda, hoje a Fernanda está aqui, né, Fernanda? A Fernanda e a Maria Eduarda estão responsáveis daí de recolher. Então, o que vocês vão fazer? Vocês têm que pagar antecipado para a gente marcar o número lá. Fechou lá o número, daí não tem mais como daí. Vocês entenderam? Então, tipo assim, ó, recebeu, já paga ali. Posso passar no cartão? Pode passar no cartão. Posso fazer em 2 vezes? Pode fazer 2 vezes. Posso fazer 10 vezes? Pode fazer 10 vezes. Tá bom? Faz como vocês puderem. Desde que vocês abençoem a vida desse casal. Beleza? É um casal que nasceu daqui de dentro. Vamos abençoar. Tá bom? Tá bom? Quer falar alguma coisa, Vanessa? Quem quer fazer o convite? Depois eu vou falar semana que vem do que, tá, Gabriel? Porque hoje daí vocês não estão meu tempo aí, ó, meu marido. Boa noite a todos, a paz. Sabe me lembrar quem que eu não entreguei convite aqui? Por favor, me procure. Eu sei que eu tinha ideia. Então a gente, o Norton está trabalhando, né? Está trabalhando 2 empregos, por isso que não está presente. Mas será uma honra ter todos vocês aqui com a gente no dia
7 às 18 horas, tá bom? Muito obrigada a todos, amém. Glória a Deus. Amém? Apóstolo Antônio. Uma salva de palmas para Jesus. Pois é. Aleluia. Aleluia. Esse aqui, meu. Pousou uma borboletinha. Queridos, boa noite, graças e paz. Eu vou ser rápido e eu prometo que eu termino. Eu quero, queridos, eu queria terminar hoje aquela parte que eu não consegui terminar a respeito do homem espiritual. A vontade de Deus é que você entenda quem Ele é. Que Deus ele saia da história, do pensamento de religião, que Deus é uma religião. Nós não somos chamados para nos tornarmos religiosos. A gente foi chamado para ser amigo de Deus. E eu quero começar com João 15, Evangelho de João, capítulo número 15, 70 vezes 7, eu lembro dessas horas assim, 70 vezes 7. Ai, papai do céu. João 15, versículo de número 16. São palavras de Jesus, tá? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto ele permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Vou repetir. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto ele permaneça. Pai, nós te damos louvor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Oro para que o nosso coração ele possa entender a tua palavra de forma clara, para que a vontade do Senhor possa se estabelecer na vida da gente, Pai. Oro pedindo para que os céus estejam abertos, o teu Espírito nos traga a revelação e que o Senhor tenha a liberdade total de nos ministrar e de falar com a gente, em nome de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, capítulo 2, e o versículo de número 14, 15 e 16. É o versículo base desse assunto. E o texto diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vou repetir. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos, porém, a mente de Cristo. Quero sua atenção só por alguns minutos, eu tenho outros textos para ler. E é importante a gente entender isso aqui, porque isso aqui é o coração do Evangelho. É impossível você entender a vontade de Deus se você não se submete a ela.
fala sobre submissão, a gente não está falando da submissão cega. Aquela assim, eu tenho que obedecer isso, porque se eu não obedecer isso, eu vou para o inferno. Isso não é a plena verdade, mas é quase a verdade. Porque a obediência faz a gente ser parecido com Jesus. Quer ver uma coisa? Alguém que quer se matar assim por um povo assim, que vocês sabem que literalmente não presta? Você teria coragem de ir para a cruz e dar a sua vida em favor de pessoas que não merecem? Foi mais ou menos isso que Jesus fez. E Paulo, quando ele está instruindo a igreja de Corinto, ele estava ensinando a igreja a entender o sacrifício. E ele deixa uma coisa aqui bem clara. Eu fico incomodado quando começo a ler isso, porque literalmente é isso que acontece com a gente. Quando a gente tenta entrar nessas verdades espirituais, e tem verdade que a gente acessa rapidinho, e tem verdade que a gente tem dificuldade de entendê-las. Por exemplo, o céu. Quem você acha que vai para o céu? Pergunta para quem está do seu lado aí. Quem vai para o céu? Quer uma resposta? Eu acredito que você vai dizer eu. Eu vou. Mas vai como? Passaporte está carimbado? É o sangue de Jesus o passaporte. Mas se eu não entendo, presta atenção, se eu não entendo que eu tenho que ter uma mentalidade como a mentalidade de Cristo, e Jesus é o primeiro de uma série de muitos irmãos. Você já leu isso na Bíblia? Isso está em Romanos capítulo 8, versículo de número 29, que nós somos a família. Nós somos irmãos, ele é o primogênito, ele é o primeiro que experimentou tudo para que a igreja pudesse também viver tudo. Se a gente não precisasse viver uma cruz, não estaria na Bíblia, em Mateus 16, 24, que a gente tem que ter uma cruz para seguir ele, mas não é igual à cruz dele. Nossa cruz é diferente. Nossa cruz, ela se chama revelação. Porque se você não tem uma revelação, não tem cruz. Não tem. Se você não tem uma revelação de quem é Cristo, você vai pegar a sua cruz e você vai fazer a sua cruz da sua forma. E a gente, para a gente, a nossa forma é isopor. Porque não tem peso, não tem, às vezes, compromisso, não tem, às vezes, o tempo da oração que a gente deveria valorizar, não tem aquele tempo com a palavra, porque nós acreditamos, como cristãos, que a graça de Deus nos libera de tudo isso. Estamos na graça, não precisamos fazer sacrifício. Em Romanos, capítulo 12, versículo de número 1 e 2. Eu falei isso aqui no domingo passado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para quê? Para que nós possamos entender a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Sem sacrifício, não tem revelação. Diga isso para quem está do seu lado. Se não tem sacrifício, não tem revelação. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, fala do homem natural, do homem espiritual e do homem carnal. Então, o primeiro ponto eu falei a respeito do homem natural. Quem é o homem natural? É aquele que nada é pecado, que vale tudo. Em nome de Jesus ainda. Não, eu vou tomar um porra essa semana, cortar o pé na jaca e vou pedir perdão e eu sou cristão. Então, vamos usar outra galera, então. Não corre não. Eu vou sair, vou festar, vou curtir, não, vou fazer isso, aquilo, depois eu só volto para a igreja e peço perdão. Esse é o homem natural, que não se responsabiliza pelas consequências do pecado. O crente natural é aquele que vale tudo. Tudo pode. Porta está aberta. Vou para onde eu quero. Faço o que eu quero. Não há nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de aliança, nenhum tipo de entrega, nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de propósito de vida. Esse é o homem natural. Agora, o homem espiritual, que diferencia ele do homem natural,
é que ele é comprometido. Na vida dele tem uma cruz. Por isso que ele se limita a algumas coisas, porque a cruz faz com que as suas decisões sejam pautadas diante da decisão da vontade de Deus sobre a vida dele. Deus, o que quer que eu faça? Deus, eu posso fazer isso? É por isso que, irmãos, tem coisa que eu fico indignado. Porque tem coisa que a gente diz assim, ó, Deus mandou eu fazer, e a gente sabe que não foi Deus que mandou, porque não tem alinhamento com verdades, não tem alinhamento com o coração de Deus, não tem alinhamento com o propósito, e a gente bota a culpa em Deus, a gente ainda diz assim, foi Deus que falou. Então, tudo que Deus quer falar para você está na Bíblia. Diga para quem está do seu lado, quanto tempo você está com a sua Bíblia? Faça essa pergunta para o seu irmão, quanto tempo você fica com a sua Bíblia? Eu faço meu devocional de 15 minutos. Será que em 15 minutos Deus consegue acessar o seu coração e falar uma verdade? Eu leio 10, porque eu não tenho tanta graça assim, né? Porque para ler a Bíblia uma pessoa tem que ter um dom. Não. Ler a Bíblia você tem que ter vontade. E às vezes a carne não tem essa vontade. A carne prefere um soninho do que uma meditação. Eu vou pegar a minha Bíblia, se eu começar a ler minha Bíblia, eu vou ter inspiração para dormir. Se você dorme lendo a Bíblia, leia em pé, irmão. Estou brincando aqui, mas tem uma irmã da nossa igreja que ela sofria de insônia. E ela não lia a Bíblia, ela era de uma outra igreja. E ela começou a vir aqui a gente é meio chato, né? Então qualquer coisa a gente diz assim, vai ler a Bíblia. Ou vai orar. E essas duas coisas ela não praticava, ela só tinha nome de crente só. E um dia ela disse assim, eu vou fazer um voto com Deus, eu vou começar a ler a Bíblia todo dia de noite. Eu pensava assim, se ela vai ler a Bíblia de noite, ela vai ler na mesa, né? Na cozinha, sentada. Mas ela disse assim, olha, para mim está sendo uma bênção, porque eu sofria de insônia, eu deito na cama, começo a ler a Bíblia e me acordo já de lado. Porque tudo que é de Deus é difícil, irmão. Não é fácil. Orar não é fácil, entendeu? Pergunta para quem está lá. Você orou antes de vir para o culto? Sabe qual é a oração que você faz? Pai, me abençoe, na sua casa. Fala comigo, se eu querer ouvir, eu ouço, se eu não querer, eu trago. Mas que o Senhor tem liberdade para falar comigo. Essa é a gente. Esses somos nós. Você não diz em casa assim, Senhor, fala comigo, tudo aquilo que o Senhor quer falar, tudo aquilo que eu preciso ouvir. Você ora assim? Você diz assim, eu vou para a igreja, Senhor, eu quero a minha bênção. Me abençoa, eu quero um presente hoje. Por quê? Porque esta é uma mentalidade do homem natural. O homem natural aprende a pedir bênção. E não é errado pedir a bênção. O problema é quando a gente quer a bênção acima daquele que dá a bênção. Esse é o problema. Então o homem natural ele é descomprometido com a palavra, descomprometido com a verdade, descomprometido com a cruz, descomprometido com o seu propósito. O homem espiritual é aquele que se sujeita à vontade de Deus. É aquele que diz assim, Senhor, cumpre na minha vida a tua palavra, a tua vontade. Esse é o homem sobrenatural. O homem carnal ele não consegue discernir isso porque isso não entra no seu coração. Diz a Bíblia. O homem natural e o homem carnal são muito parecidos porque eles também vivem governos. Eles não vivem o governo do Espírito Santo, eles vivem o governo da vontade de Deus. O homem natural faz o que quer e o homem carnal, ele pega aquilo que sabe que é a vontade de Deus e diz assim, Senhor, eu quero fazer um propósito contigo, abençoa a minha vontade. Por que a gente não ora, Senhor, me ensina a entender a tua vontade? O homem carnal, ele quer que Deus abençoe a sua agenda, ele não se sujeita à agenda de Deus. É diferente. Então, como eu toco o coração de Deus? Eu me sujeito à verdade, à palavra dele. E quando eu me sujeito à palavra dele, o Espírito Santo, ele proporciona para mim experiências com a verdade. Porque a verdade liberta, não é, Batista?
Tá bom, querido, deixa eu ver se tá bom. E ajudar? Entendeu? Agora em época de povo, a gente está com doce. Não, Batista. Tchau, Deus te abençoe. Papinho d'água, quer? Não, queria café e entendeu? O homem espiritual, ele decide as coisas espirituais porque ele se move nesse lugar. Presta atenção aqui em mim. Abençoe. Entendeu? Amém. O homem carnal, ele não consegue entender a mente do Espírito, porque para ele as coisas do Espírito Santo é loucura. Olha, não é que já se viu, tem que fazer esforço. Jesus já foi para a cruz no meu lugar, não precisa fazer esforço nenhum. Eu posso orar do meu jeito, jejuar do meu jeito, ler a vida do meu jeito, viver a vida de Cristo do meu jeito. E ele não consegue entender o sobrenatural porque não lhe entra no coração. Então nós entendemos algumas coisas, queridos. Veja bem, se o homem espiritual ele é definido assim por Deus porque ele entende a palavra, decide pela palavra e se posiciona pela palavra, o homem natural ele é o contrário disso. O homem carnal tem bastante coisas que dá para falar. E eu não vou falar para não estragar o culto de domingo, né? Já que tem uma galera que vai abandonar o Camboriú, eu não vou ficar aqui. Vou ficar. Ah, Suzy, quem? Quem pediu? Claro, eu não vou ficar aqui, vou para lá. Ai. Vai ficar? Então eu nem sabia, agora eu vou para lá. Né? João 3,8. Depois você lê João 3,8. Estou ali, estou cuidado ali. Então o homem espiritual ele é diferente. Pergunta para quem está do seu lado: você é igual a todo mundo ou você é diferente? Você é igual a todo mundo ou você é diferente, irmão? Eu sou filho de Eu Deus. sou igual a todo mundo, né? Ser muito diferente não é legal. Você, quando decide ser alguém espiritual, você arruma um problema com as trevas. Porque as trevas vão colocar em você os olhos dela. Você sabia que o mundo espiritual ele enxerga literalmente quem somos? O diabo não tem medo de penteado, senão estava. O diabo não tem medo do seu vocabulário bonito, da sua forma de interpretar a vida. O diabo não tem medo disso. O diabo passa a se preocupar quando você se torna alguém posicionado, quando você decide a vontade de Deus, porque daí você vai entrar em um lugar onde ele não tem domínio. Não é que quem é espiritual ele não é discernido por todo mundo. As pessoas têm a forma de olhar para a gente. Uns acham a gente extremo, outros gostam da nossa forma de falar, outros gostam do nosso coração, outros não gostam do nosso coração. E a gente não culpa, porque no meio de um povo sempre vai ter alguém que é natural. Ah, não é assim, muito sacrifício. Deus que me livre lá em jejuar 40 dias. Quer ver uma coisa? Pergunta para o irmão que está do seu lado: você jejua pelo menos uma vez por semana? Você jejua? Você jejua? Eu não. Dá dor de cabeça, né? Às vezes a gente pensa assim. Mas o jejum é uma prática da vida cristã, igual beber água, do corpo físico. Você fica um dia inteiro sem beber água? Não. O Renan toma 2 litros, já falou sobre isso. 3 litros por dia, 4 se você tomar chimarrão. Entendeu? Porque é uma necessidade do corpo físico beber água. E é saudável. Agora, o seu eu, a sua pessoa espiritual, quem você é de verdade, também necessita de práticas espirituais. O coração é uma delas. Se você não ora, você tem problema. Se você ora, também tem problema.
só que é diferente. Porque você conhece o amor, você vai em Deus. Se você lê a Bíblia, você conhece algumas coisas, mas se você não lê a Bíblia, não vai conhecer nada. Mas está escrito no primeiro capítulo meu, bebeis e não vos embriagueis. Você nunca ouviu isso? Repito, li a Bíblia já algumas vezes, nunca vi isso na Bíblia. Porque isso não existe. Agora, quando o camarada é almático, um crente natural, está na Bíblia dele isso. Loureis e não vicieis em oração. Aquele cara é viciado em oração. Tinha um amigo que falava isso para mim. Quando eu me converti, eu aprendi o caminho da oração rápida. Então, onde eu ia, antes, para fazer qualquer coisa, eu fumava um cigarro de maconha. Aí eu me converti, quando eu ia fazer qualquer coisa, eu orava. Se eu ia para a praia, antes de entrar na água, eu orava. Se eu ia fazer qualquer coisa, tomar um café, tomar um refrigerante, eu orava. Enquanto eles pegavam uma bebida alcoólica para tomar, eu pegava o refrigerante, agradecia a Deus, Senhor, muito obrigado. E meus amigos começaram a colocar apelido em mim. Toninho, virou um aleluia. Agora se você quer achar o Toninho, grite aleluia que ele aparece. E eu comecei a enfrentar essas chapadas por causa do Evangelho. E sabe o que acontecia quando eles tinham problemas de usar muita droga? Quem que eles procuravam? O aleluia. Sabe de quantos amigos eu ganhei para Cristo? 9. Todos eles são pastores hoje. Porque o aleluia não me incomodava. Entendeu? O homem natural se incomoda quando ele é afrontado ou questionado na sua fé. O sobrenatural é diferente. Eu não me importo com quem aceita, com quem não aceita, com quem gosta, com quem não gosta, porque eu me alegro, porque um dia eu fui alcançado pelo Evangelho de Deus. O Evangelho de Jesus mudou minha vida, transformou minha vida. Meu pai era bêbado por causa disso. Quando eu me converti, um mês depois, meu pai estava na igreja comigo. Ele mudou de vida porque ele viu a transformação em mim. Então, quando você decide ser diferente, você vai afetar o mundo espiritual. Você vai tocar a vida das pessoas. Você vai ser amado por uns, odiado por outros, mas decida por Cristo e com Cristo, lá na frente, vai dar tudo certo. Amém? Amém? Homem natural não preza pela vida espiritual. O homem espiritual, ele tem uma vida de aliança com Cristo. Não adianta conhecer a Bíblia inteira e viver como um filho do diabo. Entendeu? Então eu preciso entrar nesse lugar sobrenatural que é um lugar de transformação e mudanças. E essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? É um assunto meio difícil de falar, viu? Por causa da forma que se transformou a vida cristã para muitas pessoas. Vamos orar ao Senhor. Quero chamar os líderes que estão aqui para vir aqui na frente. Eu gostaria de convidar você que diz assim, olha, eu preciso que alguém ore comigo. Só você que precisa, tá? Quem não precisa, Deus te abençoe. Ficar no seu lugar. Se você precisa de oração, eu queria convidar você a sair do seu lugar. Nós queremos orar com você. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos o louvor nesta noite. Entendemos que estamos mexendo no mundo espiritual nesses dias. Cremos que o Senhor é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. O Senhor é aquele que pode transformar o nosso coração, a nossa forma de discernir, de entender a tua vontade. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor não permita que a gente fique
como cristãos frios, insensíveis, distantes do teu coração, distantes da tua vontade. Eu oro para que o Senhor derrame fome, sede, de tudo aquilo que pertence ao céu e à eternidade. Oramos, pedindo ao Senhor que os céus estejam abertos, o teu Espírito tenha liberdade de falar ao nosso coração, o Senhor tem liberdade de mudar a nossa forma de pensar, de mudar, ó Deus, o coração que temos. Nós preferimos ser crianças ouvindo a voz do que nos achar adultos e sermos rebeldes àquilo que o Senhor deseja que nós façamos pelo teu reino e com o teu reino. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós entregamos a vida de cada filho, filha do Senhor que está aqui, neste lugar, diante da tua presença. Pedimos ao Senhor que a tua força venha sobre nós, a tua graça venha sobre nós, a tua verdade nos alcance, porque a verdade não é um versículo bíblico, a verdade é Jesus. Jesus disse que Ele seria o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos ter esse encontro na intimidade com Cristo, nesse nível de entrega, onde a gente possa entender a tua vontade e submeter a ela, viver ela de uma forma intensa, poderosa, ao ponto em que o mundo espiritual, sobrenatural do Senhor, não seja um posicionamento de medo, onde nós recuamos e decidimos pela nossa vontade. Espírito Santo, em nome de Jesus, desmonta toda a construção das trevas, tudo aquilo que tem propósito de roubar, matar e destruir, cai por terra, em nome de Jesus, e que a tua verdade traga paz, traga alegria, a tua verdade traga libertação, a tua verdade traga transformação, papai,
Tira, Jesus, tira. Obrigada, Jesus. É tudo sobre você. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, a caminharmos como um homem espiritual, não como um homem natural e carnal. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a sermos filhos dependentes de Ti, dependentes da Tua graça, do Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a não olharmos para aquilo que nós estamos ouvindo das pessoas, mas para aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. Traz de volta a essência, traz de volta a graça, traz de volta a sabedoria e o poder. Senhor, unge-nos, Senhor, com óleo de alegria, da força de um cansaço emocional, cansaço físico, todo desgaste, tudo aquilo, Senhor, que são torturas mentais, solte a alma, mente, corpo, coração. Nós declaramos que o povo de Deus seja desoprimido pelo poder que é no nome de Jesus. E tudo que são opressões caiam por terra. Em nome de Jesus, abra os seus ouvidos e ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Vem o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza de cada um de nós, nos deixando fortalecidos. Diga o fraco, eu sou forte. Eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Tem a força de um leão, de uma leoa guerreira, de um homem, de uma mulher dependente, que avança, que não retrocede, mas que conquista. Oh, aleluia! Que toma posse daquilo que o Senhor Jesus já conquistou para nós. Dá vitória ao teu filho, meu Deus. Dá vitória à tua filha, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos de forma poderosa. O seu lar, a sua casa, dá livramento, liberta o Senhor dos vícios, liberta-os da carnalidade. Dá-lhes força para dizerem não para o pecado, para dizerem não, Senhor, para aquilo, Senhor, que tem seduzido a sua alma, a sua mente, o seu corpo, o seu coração. Cura-os, Senhor, de toda enfermidade. Meu Deus, dá saúde ao corpo físico dos teus filhos e também dá saúde à sua alma. Tira, Senhor, tudo aquilo que age no sistema nervoso, que causa raiva, ira, discórdia, intriga, contenda. Venha a paz de Cristo reinando sobre esse coração e todo descontentamento solte as suas almas. Venha alegria, 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 alegria da salvação. Fortalece-os, Senhor, em desata uma unção poderosa da tua presença, Senhor. Que todos os dias ao acordarem, eles possam ter experiências lindas com o Senhor durante a caminhada, Senhor, do dia. Meu Deus, o Senhor ministra o coração deles e haja avivamento dentro deles. Que eles reconheçam os seus erros, os seus pecados. Meu Deus, eles possam confessá-los, eles possam ser levados ao arrependimento e alcançado, nosso Deus, a misericórdia. Senhor, aviva a mente de cada um deles. Leva eles a serem a mente de Cristo.
amanhã não tem escola de princípio, tá? Porque daí o pessoal vai ter que ensaiar aqui e se programar para poder sair no sábado, tá bom? Sábado, 1h30, saída para Balneário. Quem não tem carona, dê seu nome. Quem tem carro, dê seu nome para poder ajudar nas caronas, beleza? Deus abençoe domingo, então.